A graça e a paz sejam multiplicadas da parte do nosso Deus sobre a sua vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal, que fala Missionária Jessie. Creia que Deus está cuidando, creia que o Senhor, Ele te ama, creia nas promessas do Senhor sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nada prosperará, nem prevalecerá que se levante contra a tua vida, contra a tua família, desde que você se posicione, creia com fé que Deus é poderoso e que Deus trabalha para aqueles que nele espera e que nele confia. Nós estamos nesse propósito pelo destravar de Deus. Então abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4, que diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, verso 5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Verso 6, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Verso 7, mas o Senhor me disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Verso 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 9, e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Verso 10, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Verso 11, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Verso 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Verso 13, e veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Verso 15, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada um e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. Verso 16, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Verso 17, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Verso 18, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por uma coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. No verso 19. E nós dizemos amém, graças a Deus por essa palavra. O Senhor, ele convoca Jeremias, e quando Jeremias diz para o Senhor a sua deficiência, que ele era como uma criança, que ele não sabia como lidar, em outras palavras dizendo, com tamanha responsabilidade diante do chamado de Deus, o Senhor, ele diz, não diga que tu és uma criança, porque aquilo que o Senhor iria comunicar a ele acerca do povo,
acerca do chamado, acerca das ordens e as direções de Deus para o seu povo, os sacerdotes, os príncipes e os reis. Não era coisa difícil ou algo de outro mundo que Jeremias não poderia compreender e entender, até porque Deus criou o homem. Então o Senhor, ele fala que o separou desde o ventre. Antes que ele saísse do ventre da mãe, o Senhor já tinha determinado já o destino do profeta Jeremias, a caminhada dele. O Senhor já tinha decretado qual seria o propósito da vida de Jeremias. Então o Senhor, ele disse para Jeremias não temer e não se ver da maneira que ele falou, porque não era a maneira como Deus enxergava a Jeremias. Deus não enxerga as nossas impossibilidades, as nossas deficiências, as coisas que a gente vê tantas dificuldades. O Senhor, ele sabe de todas as coisas e ele põe confiança no seu grande poder. Deus, ele põe confiança em mim, em você, conforme o poder dele de transformar, de capacitar, de orientar, de conduzir, de ensinar. Então, o Senhor, ele diz para não temer diante do posicionamento que ele teria que ter diante de grandes homens. Porque o chamado de Jeremias também iria trazer muita oposição. Ele teria que falar coisas que, como ao decorrer do livro, nós vemos na trajetória profética do profeta Jeremias, a oposição diante do recado, diante das mensagens que Deus dava ao profeta para ele repetir ao povo. Então o profeta Jeremias disse que o Senhor estendeu a sua mão e tocou na boca dele e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O Senhor estava garantindo ao profeta que o que ele iria exercer não seria nada em relação a algo próprio dele, mas algo sobrenatural da parte de Deus, que iria mudar a vida dele, mudar o destino das nações, de homens, grandes líderes, porque eu queria sair da boca do profeta, ele estava selando e garantindo que era diretamente do trono do Deus Altíssimo. E o Senhor ainda disse, neste dia, te coloco sobre as nações. E o Senhor disse, tu vai arrancares, tu também vai derribares, vai destruir, arruinar, também vai edificar e também vai plantar. E o Senhor, ele dá duas visões a Jeremias. Como nós lemos, que o Senhor, ele vela para que a sua palavra venha se cumprir depressa. E o Senhor também dá na segunda visão a questão do destino das guerras que seria se levantar contra as cidades de Judá, que viria do norte. E o que eu quero dizer neste dia sobre as nossas vidas da parte de Deus? O Senhor colocou o destino diante do profeta, o chamado do Senhor diante do profeta, o que ele já estava ungindo, determinando, capacitando o profeta, o que o profeta iria enfrentar, quais as pessoas que ele iria lidar, e também o Senhor garantiu que iriam pelejar contra ele, mas ninguém iria prevalecer contra o profeta, porque o profeta e a vida dele estava separada para servir ao reino de Deus, para servir ao Senhor. E ele garantia, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O Senhor garantiu ao profeta que o Senhor era com ele, que ele não temesse as pessoas,
conforme o que ele tinha para passar para o povo, para os homens, porque o Senhor disse: eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. A garantia é o Senhor, a verdade é Deus, a missão é dele, a glória é dele, a vida que ele nos concede tem que ser para a honra e louvor do Senhor. E neste dia eu quero orar para o Senhor, em nome de Jesus, clamar a Deus para que o Senhor venha destravar na nossa vida toda mentalidade medíocre, toda mentalidade que a pessoa ao se olhar só vê dificuldade, que a pessoa ao se olhar diante de uma missão da parte de Deus só venha colocar as impossibilidades, as suas deficiências. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus toda mente cauterizada, toda mente que foi, quem sabe, de uma criação aonde você sofreu com palavras aonde foram ditas só palavras de destruição contra a tua vida, só palavras negativas, palavras destruidoras. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus. Talvez tudo aquilo que você escutou, que fez você achar que não poderia alcançar o que Deus tem para a sua vida, que não conseguiria vencer essas barreiras na sua mente, mas na autoridade do nome de Jesus, todo mal está caindo por terra. Deus te escolheu, Deus te separou. O Senhor quer o seu povo com o coração inclinado e disposto a fazer a vontade de Deus. Olha, não importa se de repente você está em alguma outra função que aos seus olhos parece menor. Não importa se de repente pessoas não reconhecem da maneira que você acha que tem que ser reconhecido, queridos. Porque o profeta Jeremias falou muitas mensagens que o povo não queria receber. E o povo de coração duro, o povo rebelde, pessoas de autoridades, muitas das vezes não queriam aceitar. Eles queriam conduzir as suas vidas, destinar o povo conforme a força do seu braço, conforme o seu orgulho, a soberba. Muitas das vezes o Senhor vai colocar palavra em nossas bocas que pessoas não vão querer ouvir. Muitas das vezes o Senhor vai nos colocar diante de autoridades, pessoas que de repente não vão aceitar aquilo que você está falando, porque não vão entender que não é você, que é a palavra do Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que independente do que as pessoas pensam, acham acerca de você, acerca do propósito chamado que Deus tem, Deus é contigo, Deus te garante, é Deus quem te livra, é Deus quem cuida de você. Não deixe ninguém menosprezar e diminuir aquilo que Deus tem na sua vida. Aonde você estiver, Deus está contigo. Aonde você abrir a boca para você falar de Deus, testemunhar as obras de Deus, testemunhar tudo que Deus tem feito na tua vida, o nome do Senhor está sendo glorificado. Não importa aonde seja, como seja, se você é um servo, uma serva do Senhor, creia, Deus é contigo. Ô Espírito Santo de Deus, paremos de se preocupar se os homens vão reconhecer, paremos de se preocupar se tem que estar no lugar, se tem que estar no outro, mas que o nosso coração seja desejoso em cumprir, em estar disponível em fazer a vontade de Deus, em agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, não temas afrontas do inferno, não temas afrontas do inferno, que os demônios se levantam para intimidar. Está repreendido em nome de Jesus toda a contrariedade do inferno acerca do teu chamado, acerca daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus falou com o profeta que estava separando ele, capacitando ele, ungindo ele. Todas as vezes que o Senhor nos manda para uma missão, queridos, entenda isso. Deus primeiro, ele vai falar contigo e ele vai te capacitar. E ele vai sim te enviar com autoridade para você vencer essas guerras. Mas não entre em guerras que Deus não te confirmou. Não entre em guerras que Deus não te mandou. Não entra em situações onde Deus não falou com você, que não é para você fazer e que não é para você ir, queridos. Nós temos que ouvir do Senhor.
a autorização para exercer uma função de guerra. Nós precisamos receber a validação do Senhor para entrar em alguns campos de guerra. Nós temos que ter o aval do Senhor. Pode ir, faça. E veio a minha palavra do Senhor, e veio novamente a minha palavra do Senhor. Olha a intimidade, olha como o profeta ouve a voz do Senhor. E como ele entende o que tem que fazer, as visões que o Senhor desde já começou a dar ao profeta. O Senhor falou, vistes bem. Deus, ele sempre confirma, queridos. Deus, ele sempre sela aquilo que Deus te confiou. Rebassuri, axere, abandacaiaçô. Deus avisou o profeta, vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer, porque Deus estava dando autoridade para ele vencer aquelas guerras. Muitas pessoas acabam retrocedendo, caindo, porque entram em guerras que Deus não mandou, querido. Revassuri, axere, abandacaiaçô. Tem pessoas que não estão preparadas para certas guerras e querem entrar sem ter a direção, sem ouvir a voz do Senhor, se está habilitado para aquele campo, para aquela guerra, queridos. Era vassô, xere, abassui. Ribandocoia, xere, abassui, andecaçô. Pelejarão, mas não irão prevalecer quando você estiver posicionado na direção e na vontade, na obediência do Senhor. Ninguém vai resistir a você quando eu e você estiver posicionado, alinhado com a vontade do Senhor. Não tem nenhuma afronta, contrariedade do inferno que vai parar um servo, uma serva de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pessoas posicionadas, pessoas que estão revestidas com as suas armaduras. Revassu xereabandacaiaçô. Rivassu xereabandacaiaçô. Iricandacaiaçô xereabassui. Rivassu xereabadacaia. Não sejamos pessoas que querem estar envolvidas em guerras para ter reconhecimento dos homens, queridos. Senhor, nos livra. Nos livra de entrar em guerras para adquirir reconhecimento dos homens, Senhor, quando Deus não mandou. Senhor, tem de misericórdia e piedade, nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, nossos pecados, nossos impulsos. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos impulsos, Senhor. A teimosia, Pai, nos livra. Mas eu creio, Senhor, nesta palavra abençoada de hoje, que aqueles que ouvem a voz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, prevalecerá de pé, porque Deus é o seu escudo e a sua fortaleza. Que Deus te abençoe, creia, não desista, fica firme que Deus é contigo. Compartilha, comenta essa palavra, em nome de Jesus, compartilha esse vídeo, abençoe a vida de alguém, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.